Então, dando continuidade à comunicação com o usuário, inicio fazendo esse questionamento. Sabe como o patrimônio se apresenta? Pois o patrimônio de uma entidade se apresenta no balanço patrimonial. Veja a seguir, ou vamos a seguir, saber sobre a demonstração contábil chamada de balanço patrimonial. A principal demonstração contábil é o balanço patrimonial, pois ela apresenta o que a entidade possui para gerar riqueza e as obrigações atuais. Essa demonstração mostra a situação da organização em uma determinada data, como, por exemplo, o último dia do ano. O balanço patrimonial tem três partes: o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. A equação básica do balanço patrimonial é ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Isso significa que o valor total do passivo deve ser igual aos valores totais, ou melhor, o valor total do ativo deve ser igual aos valores totais do passivo mais o patrimônio líquido. Isto dá a ideia de que tudo que a empresa tem alguma origem, né? Ou tudo que a empresa tem foi aplicado em alguma coisa. Todo recurso que é originado no passivo, entenda capitais de terceiros, ou patrimônio líquido, entenda como capitais próprios, são aplicados no ativo. Mas tem que ser ou ter em mente o sentido de recurso, né? Como aquele que tenha a capacidade de gerar benefícios econômicos para a entidade. Assim como os conceitos de ativo, passivo e patrimônio líquido, que estão aqui na nossa tela. Então, vejamos. O ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. E o passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. E o patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade, depois de deduzidos os passivos. Então, temos aqui ao lado a representação gráfica do balanço patrimonial, onde a gente tem de um lado o ativo e do outro lado o passivo. O ativo são aqueles recursos, né, que a entidade tem e que vão gerar benefícios econômicos futuros. O passivo são as obrigações que a entidade, as origens do recurso, né, são recursos que são obtidos com terceiros. E o patrimônio líquido também são origens de recursos, mas são origens de recursos que são obtidos, digamos assim, com capitais próprios dos proprietários da entidade. Nós vamos adentrar a esses conceitos mais adiante. No balanço patrimonial, as contas são classificadas segundo os elementos do patrimônio que as registram e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Assim, as contas são distribuídas no balanço da forma apresentada aqui na figura. E essa determinação de ser assim é dada pela Lei 6.404 de 1976, que define essa forma de estruturação das demonstrações contábeis. Então, a gente tem o ativo e o passivo. No ativo, a gente tem os recursos, que gerarão benefícios futuros para a entidade, que são aqueles recursos que são úteis para a entidade e são classificados, então, em circulante e não circulante. E o circulante ele é classificado conforme a Lei 6.404 em disponível, direitos e despesas de exercício seguinte. Depois a gente vai ver que a norma também traz um outro subgrupo aqui chamado estoques. E o não circulante ele tem essa classificação. Passivo são as obrigações, que se divide em circulante e não circulante. E o patrimônio líquido tem essas divisões aqui. Esse circulante e não circulante, que se divide o ativo e o passivo, ele dá uma ideia de prazo. O circulante seria algo como o curto prazo e o não circulante seria algo como o longo prazo. Aqui no ativo não circulante são aqueles
recursos permanentes da entidade. E na parte superior, aqueles recursos que vão se realizar em prazo após o término do exercício social seguinte. Isso dá uma ideia após 365 dias que vai se encerrar o balanço. A gente vai adentrar isso também mais adiante. Então, no balanço patrimonial, as contas são dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez. O que significa isso? Isso significa que no ativo, em primeiro lugar, serão classificadas as contas que mais rapidamente se convertem em dinheiro, que mais rapidamente se realizam, né? Então, em primeiro lugar, será classificado o próprio dinheiro, que teremos ali numa conta chamada caixa, né? Naquele subgrupo disponível, que depois as normas classificam como caixa e equivalente de caixa. E assim por diante, né, até o menos líquido ali no ativo. E no passivo, em ordem de exigibilidade. Significa que no passivo, em primeiro lugar, serão classificadas as contas que mais rapidamente foram cobradas pelos credores, ou que mais rapidamente a empresa terá que efetuar o pagamento. No ativo circulante, teremos os recursos de curto prazo. Então, os direitos realizáveis no exercício subsequente significa que serão classificados no ativo circulante os valores que se realizarão no próximo exercício social, que coincide com o ano civil. Então, no próximo ano, ou 365 dias após o fechamento do balanço. Então, a gente tem aqui um exercício social, né, o balanço é encerrado ao final desse exercício social, o exercício social coincide com o ano civil, então, no curto prazo, tudo aquilo que vai se vencer no próximo exercício social, no exercício social seguinte. Então, vai ser classificado aqui no curto prazo. Assim, ao fechar o balanço patrimonial em 31/12, vamos dizer que 2006, mas poderia ser 2020, tendo o saldo de clientes de R$100 mil, que serão recebidos em 24 parcelas a partir de 1/1/2007 ou 2021. Terá classificação 12 parcelas no curto prazo e outras 12 parcelas no longo prazo. Então, ele vai ser dividido, né? Supondo que é 100 mil, né? Então 50 mil vai ficar no curto prazo e os outros 50 mil vão ficar aqui no longo prazo. Aqui no slide já tem os anos de 2006 e 2007, que é o ano anterior e o ano posterior. O ativo disponível, né, indicado nas normas contábeis, as normas contábeis mudam essa classificação para caixa e equivalentes de caixa. É composto pelas contas que representam as disponibilidades e liquidez imediata, composto principalmente pelas contas caixa, bancos, né, conta movimento, e aplicações de liquidez imediata, numerários em trânsito e outros que representam tais disponibilidades. Então, na verdade, essas aplicações que seriam os equivalentes de caixa, porque o caixa, efetivamente, é o dinheiro disponível dentro da empresa. Já os direitos são os valores a serem recebidos de terceiros, normalmente ali por vendas a prazo ou adiantamentos, né? Empréstimos a terceiros também estariam aqui nesses direitos. Porém, a conta que mais aparece aqui, efetivamente, é a conta de clientes. Né? E a conta clientes ela tem um sinônimo de duplicatas a receber. Clientes ou duplicatas a receber, mais moderno é clientes. Duplicatas a receber é um pouco mais antigo. Clientes ou duplicatas a receber significa que é da operacionalidade, né? Tudo aquilo que a empresa vende e tem a receber dos seus clientes. E as outras que não refletem essa situação. Os estoques, né? Apesar de não estar na Lei 6404 de 76 ou 6.404, as normas contábeis classificam esse subgrupo estoques. Né? Os estoques representam as mercadorias, os produtos, ou prontos ou em elaboração, né? Os materiais ou outros tidos como estoques, que forem comprados ou produzidos e aguardam um momento de sua venda.
E logo depois nós temos, então, as despesas de exercícios seguintes, né? São despesas que não se realizaram ainda, mas que se constituem direitos de serem apropriados ao resultado na medida que forem sendo realizadas. Os estoques, né, a empresa comprou mercadorias, não vendeu as mercadorias, ela deixou, como o próprio nome diz, estocado em algum lugar. Então, ele representa aquele valor que está parado ali, esperando para a mercadoria ser vendida. E as despesas de exercício seguinte são valores pagos efetivamente como despesa, mas despesas que ainda não aconteceram, que foram pagas, né, antecipadamente, mas que vão se realizar ao longo de um determinado período. E elas vão ser apropriadas paulatinamente ao longo dessa realização, à medida que elas forem se realizando. Bom, no ativo não circulante, poderão aparecer todas as contas do ativo circulante, obedecendo à regra dos prazos, né? Principalmente aqueles valores ali, aqui dito como realizável a longo prazo. Então, seriam os direitos de longo prazo, as despesas de exercício seguinte de longo prazo, os estoques de longo prazo, os clientes de longo prazo, né, que poderiam aparecer ali. Bom, em primeiro lugar, aparecerão os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituirão negócios usuais, exploração do objeto da companhia, entenda após o término do exercício seguinte ou subsequente, como aqueles valores que terão realização após o exercício social, né, 365 dias após o fechamento do balanço. Então, ali nós temos nessa primeira parte ali. Bom, logo em seguida vem os investimentos, né? Os investimentos, como descrito, são as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia, né? Aqui que não se destina à manutenção, que não seriam ativos imobilizados, né? Depois a gente vai ver o que é o ativo imobilizado. E aqui tem alguns exemplos de investimentos. Participação em outras sociedades, como se pode ver no slide ali, né? Aplicação por incentivos fiscais, imóveis para uso futuro, imóveis para renda, participação em empresas do grupo, obras de arte, outros investimentos e propriedades para investimento. Então, são aqui alguns exemplos que podem ser classificados nesse subgrupo de investimentos. No ativo mobilizado, são classificados os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. E ali, então, são relacionados no slide várias situações que se apresentam como ativos imobilizados, né? Então, pode ser várias coisas, né? Aqui os mais comuns, né? Automóvel, benfeitorias, caminhões, edifícios, edificações, imóveis, né? Terrenos, máquinas, móveis em gerais, veículos, são os mais comuns aí que podem aparecer e que são classificados como imobilizado. Mas a característica, eles vão ficar por um longo tempo na empresa, né, na companhia, e vão gerar benefícios futuros para a entidade. Então, por que a empresa vai ter lá uma edificação registrada no ativo imobilizado? Porque ela utiliza no seu processo produtivo, né, aquela edificação, ou é a edificação lá, o prédio da fábrica, e lá dentro fica efetivamente a fábrica, ou é aquele prédio que tem a loja, no caso de uma empresa comercial. Então, são itens que precisam ser utilizados no processo de obtenção das receitas, né, no negócio específico da entidade. Já no ativo intangível, classificam-se os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive os fundos de comércio adquirido. E ali a gente tem vários itens, né, várias situações do intangível.
Tangível a gente entende como aquele que não é corpóreo, né, que não tem, que não é tangível, que você não pode tocar. E ali a gente tem direitos autorais, direitos comerciais, direito de exploração, franquias, né, direitos industriais, fundo de comércio, goodwill, licença de pesca, nome comercial, marcas registradas, ponto comercial, softwares, né, sistema de processamento de dados, né, nessa situação ali, com essa característica de serem incorpóreos. Diferente de um carro, de um veículo, né, um software você não tem a substância dele física, né. Já no passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade, capazes de gerar benefícios econômicos para a entidade. Então, no passivo são todas as obrigações da entidade, né, que ela tem a pagar. Então, por exemplo, ela comprou mercadorias, ela colocou essas mercadorias no estoque. Ela pode pagar à vista ou pode pagar a prazo. Se ela pagar a prazo, ela vai ficar devendo para alguém. Então, essa dívida que ela ficou devendo para alguém, a gente vai registrar no passivo. Então, o passivo são todas as obrigações. No caso, quando ela compra um estoque, ela fica devendo para quem? Para o fornecedor, aquele que forneceu o seu estoque. Quando ela tira um empréstimo, ela coloca o dinheiro no banco, no caixa, e fica devendo para alguém, ou para o banco ou para uma financeira. Então, a gente tem uma conta lá no passivo chamada empréstimos a pagar. Ela comprou um veículo, esse veículo foi financiado. Ela vai registrar o veículo lá no ativo imobilizado e essa dívida de pagar o veículo ela vai registrar lá no passivo dela como um financiamento. Então, em geral, são as dívidas que a empresa, que a companhia assume ali durante a sua operacionalidade, mas tem que ter essa característica, né? Tem que ser via a operacionalidade da organização. E ali a gente tem várias situações do passivo, né? Então, no passivo circulante, todas as obrigações da companhia, como também financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, quando vencerem até o exercício seguinte. No passivo não circulante, é exigível a longo prazo todas as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, quando tiverem vencimentos após o exercício seguinte. Então, aqui no passivo circulante, então, a diferença do passivo circulante e do não circulante, eles podem ter as mesmas contas, é a questão de prazo, né? No passivo circulante, nós dizemos que é curto prazo, e no passivo não circulante, nós dizemos que é longo prazo. Então, no passivo circulante, são todas essas contas que vencem até o final do exercício social seguinte, e no não circulante, após o final do exercício social seguinte. E ali a gente tem fornecedores, contas a pagar, duplicatas a pagar, apesar que duplicatas a pagar é sinônimo de fornecedores, né? Obrigações fiscais, obrigações sociais, empréstimos, financiamentos e tudo que a gente tem a pagar, todas as dívidas que a entidade tem, ela vai registrar no passivo. Entende-se por patrimônio líquido como o interesse residual nos ativos da entidade, depois de deduzidos os seus passivos. Então, o ativo menos o passivo aqui é igual ao patrimônio líquido. Então, seria aquilo assim, como se dizer, né? Se o ativo é tudo que a empresa tem, e se o passivo é tudo que a empresa deve, então, se a empresa vender tudo que ela tem no seu ativo e transformar em dinheiro e pagar todas as suas contas, o que vai restar para os sócios, né, para os proprietários da empresa, é o patrimônio líquido, que na verdade foi o dinheiro, né, foi os bens, né, que os sócios transferiram para a sociedade para constituir a sociedade, e depois foram recebendo os rendimentos daquilo que investiram. O patrimônio líquido se divide em capital social, que é o valor investido pelo sócio, né, reserva de lucros, que é aquela partezinha dos lucros que não foram distribuídos para os sócios, né, que ficaram na empresa para serem aplicados dentro da organização. Ou prejuízos acumulados, naquele caso que a entidade ela teve um mau desempenho ao longo do tempo, né. O capital social discriminará o capital subscrito, né, contratado, né,
e, por dedução, a parcela ainda não realizada, o capital a integralizar. As reservas, né, as contas constituídas pelas apropriações de lucro capital, reavaliação do ativo da companhia ao longo do tempo. E os lucros ou prejuízos acumulados, o resultado dos exercícios em andamento ou de exercícios anteriores, que não tenham sido destinados para outras contas. Então, a composição ali do patrimônio líquido da entidade. Então, aqui temos um exemplo real do balanço patrimonial de um grande varejista, né, que a gente já viu, né? A gente viu o resultado, agora a gente vai ver, então, o balanço patrimonial. Aqui o ativo, esse ativo aqui é em milhares de reais, né? Então, a gente tem aqui valores vultuosos, né? O ativo dessa empresa aqui, não tem o total do ativo, tem o ativo circulante, né, que é 5,5 bilhões, 5,8 bilhões de reais. O ativo não circulante, que tem o realizável a longo prazo, que é 751 milhões, e o imobilizado propriamente dito, que é 6,1 bilhões. Então, essa empresa aqui vai ter uns 12 bilhões ali de ativos em 2020, né? E o ativo circulante dela, ali tem o caixa, equivalente de caixa, todo o dinheiro que ela tem nas suas lojas, né, as aplicações financeiras, todo o dinheiro que ela tem aplicado, ela tem bastante dinheiro nas lojas, né? Contas a receber, né, tudo que ela tem a receber dos seus clientes, os seus estoques, né, tudo que ela tem estocado, e os tributos a recuperar. Depois ela tem os seus ativos não circulantes, né, que são em questão de longo prazo. E os investimentos imobilizados, direito de uso, intangível, imobilizado, ela tem um valor significativo, quase 2 bilhões aqui. Investimento, ela tem também 1,6 bilhões. Valores significativos, né, dessa companhia aqui. Vocês podem, depois eu vou deixar ali na bibliografia, nas referências bibliográficas, o link, vocês podem acessar o balanço dessa entidade e ver ele na íntegra. Aqui é o passivo da mesma entidade, né, as obrigações de curto prazo, as obrigações de longo prazo e o patrimônio líquido dela, né? O valor que restaria ao sócio se tudo, pela contabilidade, né, se tudo fosse, se o ativo fosse realizado e os passivos fossem pagos. Claro, essa empresa não tem essa intenção, ela tem intenção de continuar, de ter uma situação contínua nas suas operações e dando retorno para os seus investidores, né, que ela tem vários investidores. Bom, agora já sabemos sobre o balanço patrimonial de uma entidade, então vamos adiante nos nossos estudos. Fiquem com as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. Aqui nós temos o balanço da empresa, depois vocês podem acessar e ver as demonstrações na íntegra. Obrigado e até a próxima.